E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Pseudocídio é a palavra que designa quem finge a própria morte, seja para fugir de outras pessoas, seja para fugir de crimes que cometeu, enfim, é o nome que a gente dá para quem fingiu a própria morte, forjou provas e tudo mais. E essa situação também é muito conhecida no mundo dos famosos. Acho que você já deve ter ouvido alguma teoria de alguém conhecido, algum cantor, algum político que pode ter fingido, ou pode ter forjado a própria morte para fugir de determinada situação. E eu decidi trazer hoje algumas teorias de algumas pessoas muito conhecidas que provavelmente não devem estar tão mortas como pensamos. Lembrando, são apenas teorias, eu não estou afirmando. Se você discorda, se você tem algum ponto a falar sobre isso, deixa aqui no comentário e a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. Enfim, deixando de enrolação, vamos logo pro vídeo. Meu nome é Luiz Menezes e você tá no meu canal. Michael Jackson. Com certeza você já ouviu falar das teorias a respeito dele, tem diversos vídeos na internet falando sobre, inclusive se você quiser eu também posso fazer um mais detalhado a respeito. Michael Jackson, o rei do pop, ele foi encontrado morto em sua residência no dia 25 de junho de 2009. A causa da sua morte foi parada cardíaca por conta de excesso de medicamentos. Medicamentos estes indicados pelo seu médico particular, o Conrad Murray, que foi inclusive condenado por homicídio culposo após a morte do cantor. E ele cumpriu cerca de 2 anos de prisão, lá por volta de 2011, saindo em 2013. Mas essa morte é muito questionada, as pessoas olham assim e se perguntam muito sobre, por conta que teve alguns detalhes que passaram em branco, alguns furos no roteiro, se é que você me entende. Por exemplo, foi o médico particular dele, Conrad Murray, que o encontrou em sua residência. Ele tentou ainda reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiu. Foi aí que ele ligou para a emergência, aí veio a equipe de paramédicos na ambulância e tudo mais. Até aí tudo bem, mas a partir do momento que ele entra na ambulância, começa a ficar um pouquinho estranho essa história. Começando pelo fato que a ambulância estava com vidro escurecido, estava com vidro fumê, como a gente costuma dizer. Mas até aí tudo bem, a gente pode pensar, o cantor poderia querer privacidade, ele não queria que as pessoas pudessem vê-lo, os paparazzis e tudo mais. Mas aí vem a segunda coisa, a sirene da ambulância estava desligada enquanto ele estava sendo conduzido ao hospital. Aí a gente para e pensa, como é que uma sirene está desligada em uma situação em que a pessoa está desanimada, ela precisa de cuidado rápido e tem que correr urgente para o hospital, e a ambulância estava indo na maior tranquilidade. Outra coisa é que foi divulgada uma foto onde o cantor supostamente estava sendo atendido dentro da ambulância, mas essa foto é fake. Fizeram uma montagem no Photoshop de uma imagem onde o cantor estava deitado, provavelmente em um dos seus shows, e aí montaram como se ele estivesse sendo atendido, mas na verdade ele não estava. Tirando isso, tem vários outros relatos de que as pessoas viram ele sendo tirado da ambulância, de que a ambulância foi assim substituída. Enfim, tem muitos detalhes acerca dessa morte que as pessoas não sabem se foi verdade ou não. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo a respeito falando sobre a morte dele, a teoria de por que ele está vivo e as provas de que não, ele não está vivo, ele realmente está morto. E aí vocês deixam nos comentários o que é que vocês acham, se ele tá, se ele não tá, e se vocês querem que eu traga realmente esse vídeo. Passando para o segundo rei do rock, Elvis Presley. Elvis, ele faleceu no dia 16 de agosto de 1977, ele tinha 42 anos na época, e ele foi vítima de arritmia cardíaca, mas também esse famoso tudo tem problema com o coração, né? Nunca vi. Quem o encontrou morto foi a sua noiva em sua residência, mais ou menos às 2 da tarde, lá no Tennessee, nos Estados Unidos. Ele foi levado para o hospital, tentaram reanimá-lo e novamente, sem sucesso, faleceu. Porém, inúmeras teorias rondam a respeito dessa morte dele, que fazem a gente pensar sobre talvez ele não estar tão morto como a gente pensa. Existem relatos de que foi visto Elvis suando durante o seu funeral, dentro do caixão. Já começa meio estranho que talvez ele estivesse suando, ou talvez fosse simplesmente, não sei, impressão. Outro fato é que nunca foi divulgado nada sobre a autópsia dele, ninguém sabe, só foi divulgado que ele morreu por arritmia. Só que muitos fãs ainda dizem que Elvis está vivo e que ele continua fazendo aparições. Por exemplo, todos os anos o cantor ganha uma mega festa de aniversário lá na mansão dele, nos Estados Unidos, que inclusive é o único local atrás da Casa Branca na lista de residências mais famosas. Só que nas últimas edições os fãs dizem que ele resolveu dar o ar da graça
que ele resolveu aparecer e que finalmente tiraram uma foto dele no fundo durante o momento que acontecia a sua festa e tudo mais. Tá vendo esse senhorzinho de barba branca, que tá com óculos escuros, que tá com boné preto e tudo mais? Pronto, os fãs dizem que é Elvis Presley e que ele resolveu aparecer. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Queria saber o que é que você acha. Se você acha que é, me diz aqui embaixo. Tem uma teoria que diz que ele virou alvo de uma organização criminosa e que ele precisou pedir ajuda ao FBI, entrando assim no programa de testemunhas e desaparecendo do mapa. Enfim, tem muitas teorias a respeito. Elvis foi o primeiro a dar origem a essa onda de famosos que podem ter forjado sua própria morte. E até hoje a gente fica se perguntando se talvez Elvis morreu ou não. Provavelmente você também conhece esse daqui, ele foi um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos e você deve ter visto em algum livro de história. Abraham Lincoln. A versão divulgada da morte dele é que o presidente estava numa peça de teatro e ele foi morto por um ator levando um tiro na nuca e teve toda uma bagunça e tudo mais no ambiente, mas que ele infelizmente faleceu. Abraham Lincoln é um dos presidentes mais queridos da história dos Estados Unidos e até hoje as pessoas se perguntam, será que ele morreu? Será que ele na verdade desapareceu? E assim como aconteceu com Michael Jackson, a história sobre a morte de Abraham Lincoln está cheia de furos, cheia de histórias que não coincidem, que não batem, que geram algumas dúvidas a respeito. Antes da morte dele, o presidente disse que sonhou durante 3 noites seguidas que ele seria morto. Será que isso era um anúncio ou será que ele estava sentindo algum tipo de premonição? Eu não sei. Naquela noite, ao invés de dizer o seu tradicional boa noite para o seu guarda-costas, ele disse adeus, o que gerou uma dúvida assim, por que ele tá falando isso, sabe? Mas aí a gente se pergunta por que ele iria forjar a própria morte, ele tinha acabado de ser reeleito, não tinha sentido, ele era muito querido. Mas aí é que tá, ele provavelmente forjou a própria morte para ele evitar ser morto. Abraham Lincoln, embora fosse muito amado, ele também era muito odiado por metade da população, por conta que naquela época os Estados Unidos estavam passando por uma guerra civil e houve a derrota. Então muita gente estava muito bravo com a política. Como ninguém pode matar um homem morto, então ele provavelmente forjou a própria morte para evitar passar por essa situação. Sinceramente, eu acho que ele foi assassinado, não sei. Pode ser que eu esteja errado e ele realmente tenha fugido, né? Mas enfim. O próximo da lista é uma personalidade assim muito amada, óbvio, claro, que dizem que ele fugiu aqui para América do Sul, discordando se foi para o Brasil ou se foi para Argentina. É o nosso querido Adolf Hitler. Hitler, como a gente sabe, foi o presidente, o Reich lá da Alemanha nazista e que comandou, foi um dos mandantes da Segunda Guerra Mundial. Eu já ia falando terceira, mas... Inclusive, se você não viu o vídeo de eu falando sobre a Terceira Guerra, vai estar aqui no card e na descrição para quem quiser assistir. Normalmente aceita-se que Adolf Hitler ele se suicidou com um tiro na cabeça e envenenado com cianeto, por conta que ele viu que a derrota estava quase certa e que provavelmente ia pedir a cabeça dele, visto todos os crimes de guerra que ele cometeu. Mas, segundo um documento liberado pelo FBI em 2014, Hitler, na verdade, ele não se matou, ele fugiu de submarino com alguns aliados, veio aqui para a América do Sul e se estabeleceu na Argentina, onde ele permaneceu até o fim dos seus dias. O documento não cita ninguém nem prova nada, apenas diz que tem uma fonte confiável por trás e de que tem provas e testemunhos de que ele realmente veio aqui para a Argentina. Porém, um testemunho dito a um repórter de Los Angeles impressiona com os detalhes, porque diz que Hitler começou a sofrer de úlcera, que ele raspou o bigode, mudou o corte do cabelo e tudo mais. A pessoa diz que foi testemunha ocular de que Hitler realmente veio aqui para a América do Sul e que se permaneceu como um cidadão comum. Esse agente disse que o local onde Hitler ficou foi nos Alpes e que era muito protegido para ninguém vir ser uma possível ameaça. Outra pessoa que também afirma que Hitler estava vivo é uma pessoa do alto escalão russo, ex-agente secreto chamado Dmitry Borislev, que diz que sabia onde é que Hitler estava, sabia a localização dele, mas que não tinha provas concretas disso. Eu sinceramente acredito que ele fugiu, eu não acho que ele ia se suicidar, eu acho que ele realmente veio aqui para a América do Sul ou para algum outro local do planeta que ele não seria reconhecido. Mas e você, o que é que você acha? Será que eles realmente morreram? Será que eles fingiram a própria morte? Eu não sei, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Enfim, esse vídeo vai chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com algum amigo seu. Lembre-se de se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana aqui. Aperta o sininho para receber a notificação e eu espero você então no próximo vídeo. Até logo,
e tchau!